O destino é o destino da Venezuela. Accountability faz a diferença. Faz a diferença para Alexandre de Moraes, para Nicolás Maduro, para quem quer que seja. E aí a gente entende aqui o que aconteceu na operação, o que pode acontecer com Maduro e sua esposa, mas ainda resta uma pergunta, né? O que vai acontecer na Venezuela? E a verdade é que essa é uma pergunta não só de $1 milhão, mas $1 bilhão ou $1 trilhão, e não me parece que alguém saiba muito bem a resposta. Eu conversei com pessoas do Departamento de Estado americanos que estão envolvidas e familiarizadas com a questão, e elas me disseram que muita coisa ainda está sendo negociada. Como bem disse, aliás, o Stephen Miller, que é o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, a Venezuela hoje está sob o controle efetivo dos Estados Unidos. E isso é, obviamente, muito claro. Quem está no poder agora é Delcy Rodrigues, a vice do Maduro, mas ela só está lá porque ela está sendo permitida no poder, talvez temporariamente, para manter um grau mínimo de ordem em um país que é virtualmente um Estado falido. Parece, inclusive, que essa foi uma avaliação, não do Trump ou do seu gabinete, mas da CIA, de que nesse momento o ideal seria que pessoas leais ao Maduro estivessem no comando da Venezuela para manter a estabilidade no país pós-prisão. Ninguém quer uma Venezuela entrando em revolução, como a gente tem países do Oriente Médio, guerra civil e por aí vai. E uma prova disso é que, antes mesmo da captura do Maduro, os Estados Unidos já, aparentemente, segundo dizem as notícias, já haviam, acho que é o Washington Post ou o Wall Street Journal, um dos dois divulgou essa notícia, e está repercutido aqui na Oeste, está no site do Paulo Figueiredo Show também. Os Estados Unidos já haviam tido negociações secretas com o Jorge e a Delcy Rodrigues, respectivamente o presidente da Assembleia Nacional e a vice-presidente, agora líder interina da Venezuela. Esse é o grau de controle dos americanos sobre a situação. Outro exemplo do tamanho do controle americano sobre a Venezuela é o anúncio do Trump de que a Venezuela vai entregar até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos a preço de mercado, e o dinheiro da negociação vai ser controlado pelos Estados Unidos. Além disso, o Trump anunciou ainda que, dentro de 18 meses, a indústria petrolífera americana estaria em pleno funcionamento na Venezuela. Então, o que eu posso dizer é que as negociações estão em curso, as pessoas estão definindo quais vão ser os seus papéis, o que inclui, inclusive, por exemplo, a Maria Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel no ano passado, o presidente eleito, Edmundo González, né? Segundo Trump, eles não teriam agora condições de manter a lei e a ordem no país, mas eu acho que eles vão ter um lugar na mesa de negociação. Então, uma transição está sendo feita e está sendo pensada, e, sem dúvida nenhuma, ela é liderada pelos Estados Unidos e pelos interesses americanos. Isso nos leva, talvez, ao último ponto nesse assunto, que é também muito pertinente. A gente tratou sobre o que pode acontecer com Maduro, com a Venezuela, e resta, então, discutir o que pode acontecer com a América Latina, e isso inclui o Brasil. Porque, sem dúvida nenhuma, apesar do Maduro não ser reconhecido pelos Estados Unidos como líder da Venezuela, das acusações de terrorismo, etc., ninguém esperava que os americanos fossem fazer essa operação que eu disse que é cinematográfica e pegar o cara dentro da casa dele com toda a segurança possível, sem perder um homem. E eu posso dizer a vocês que o mundo nunca mais será o mesmo depois disso. Porque o que o Trump fez questão de mostrar desde quando eliminou o terrorista, o Qassem Soleimani, se vocês não lembram, no meio da capital do Iraque, quando ele destrói um programa nuclear do Irã completamente, entrando e saindo do país sem nem serem percebidos, ou quando eles capturam Nicolás Maduro dentro da sua casa dele, enquanto ele dormia, o que Donald Trump demonstra é a capacidade dos Estados Unidos de projetar poder e defender os seus interesses em qualquer lugar do planeta Terra. Não importa se você é um terrorista dentro de um carro no Oriente Médio, se você tem um programa nuclear escondido debaixo de uma montanha, ou se você é o chefe de um cartel, se os americanos quiserem, eles vão te pegar onde, quando e da maneira que eles quiserem. Isso gera, acima de tudo, pela primeira vez, uma sensação de accountability no mundo. Pelo menos a gente não tinha isso há uns 50, 60 anos. Quando os Estados Unidos começaram a abandonar gradualmente as doutrinas tradicionais da política externa americana.
E aí eu não quero ser profissional aqui, mas muito tem se falado do que é a doutrina Monroe, né, a América para os americanos. A ideia de que o continente americano é uma zona de influência dos Estados Unidos e que nenhuma potência europeia ou asiática, na época eram só as europeias, mas de onde quer que seja, teria domínio ou teria influência na região. Os americanos jamais aceitariam isso. E é isso que a declaração de Marco Rubio, do Trump, de que o hemisfério ocidental é o hemisfério americano, é isso que ela quer dizer. Nenhuma ameaça à segurança dos Estados Unidos ou os interesses americanos vai ser tolerada. E era evidente a influência russa e chinesa na Venezuela. Hora antes da sua captura, o Maduro havia recebido uma delegação chinesa no seu palácio e os russos forneciam boa parte da capacidade militar de resposta da Venezuela. E daí vem os imbecis dizerem, os Estados Unidos são uma potência imperialista de olho no petróleo venezuelano. Mas aí eu te pergunto, e os chineses? E os russos? Estavam de olho em quê? A diferença é que os americanos trazem consigo o devido processo legal, emprego, qualidade de vida e liberdade, enquanto os russos e os chineses trazem exploração e pobreza. Foi o que, aliás, disse esse venezuelano. Bota o vídeo do venezuelano aí, Bruno. Todos que tengan fe, no sé dónde irá a salir, pero les pido a todos que tengan fe, que no se dejen llenar la cabeza de que los gringos solo quieren el petróleo, y los gringos solo quieren sus riquezas. O sea, y a esas personas les pregunto, ¿qué creen ellos que querían los rusos y los chinos durante tanto tiempo? ¿La receta de la arepa? Impossível. Até porque os venezuelanos que me perdoem, mas esse negócio de arepa é ruim para um cacete. Pô, que coisa horrorosa. Eles ficam vendendo esses troços aqui onde eu morava, muito venezuelano, eu morava em Weston, pessoa chamava de Venezuela. Pô, a arepa que ele falou aqui é uma porra de um pãozinho venezuelano horroroso, gosto horroroso, nunca comi uma arepa que prestasse em todos esses anos. Pô, os caras nunca comeram um pão de queijo. Se comerem um pão de queijo, vão ter um AVC. De tão gostoso que é um pão de queijo. Ontem eu servi aqui em casa, no mérito do Júnior, mineiro, meu vizinho aqui, um pão de queijo de goiabada. Um negócio assim, Romeu e Julieta. Um negócio espetacular. Você vai me falar de arepa? Um negócio horroroso. Arepa é um negócio horroroso. Viva a culinária brasileira. Mas, brincadeiras à parte, é claro que é por isso que a população da Venezuela está comemorando. Todo mundo aqui da Venezuela comemorando. Quem sofre na pele o que é ter o seu país dominado pela China e pela Rússia sabe a diferença entre imperialismo americano e imperialismo russo. Daí você vê os venezuelanos comemorando e os esquerdistas que nunca pisaram na Venezuela, nunca viveram um dia naquele país, nunca passaram fome, nunca passaram sede, nunca tiveram os familiares mortos, nunca tiveram que matar o próprio cachorro para comer, nunca tiveram falta de remédio. Esses estão tristes, protestando contra os Estados Unidos. O nego estava protestando contra o imperialismo americano em Florianópolis. E olha o que o venezuelano que viveu na pele fez. Igual venezuelano, então tira a bandeira daí. Cadê um? Vocês não têm que usar a bandeira de outro país, senão é de vocês, meu irmão. Nas ruas para defender a América Latina. Cadê o venezuelano aqui? Cadê? Não precisa ser venezuelano para defender a soberania dos países. A soberania do povo da Venezuela é a defesa da soberania da América Latina. E nós não vamos... A senhora é venezuelana? A senhora é venezuelana? Não. Por que tem a bandeira da Venezuela? Porque estou defendendo a Venezuela. Mas por que a senhora tem a bandeira da Venezuela se não é venezuelana? Porque estou defendendo a Venezuela. Defendendo a Venezuela de quem? A senhora é venezuelana? Porque A senhora é venezuelana? Não é venezuelana, pô, então tira a bandeira daí. Eu sou venezuelano, pô. Eu sou venezuelano. Que tu faz com essa bandeira, pô? Tu não é venezuelano, pô. Tu é venezuelano. Tu é venezuelano. Então tira essa bandeira, pô. O bizarro, o venezuelano hostilizado, pessoas que nunca pisaram na Venezuela por dizer o que eles não sabem. Dizer que eles não sabem o que estão falando. E eu repito, quem viveu na pele como esse cara sabe o que é.
E eu prefiro viver no mundo da doutrina Monroe. Aliás, não só da doutrina Monroe. Quem quiser depois entra no Google. Mas talvez o que a gente esteja revivendo, eu sempre falo aqui no programa que o meu presidente predileto dos Estados Unidos é o Teddy Roosevelt. E o que a gente está vivendo aqui é meio que a restituição do corolário Roosevelt, que é a ideia de que os Estados Unidos têm o direito e o dever de atuar como força de estabilização do país no continente americano. Se houver instabilidade que atraia potências de fora do nosso hemisfério para se meterem no bedelho de influência aqui, que é o caso da Venezuela, que não existiria sem o suporte russo e chinês, os Estados Unidos têm o direito e o dever, segundo o Teddy Roosevelt, é o corolário Roosevelt, de intervir. Essa é intervir através da diplomacia do Big Stick. E aí a gente entra no histórico, né? Pesquisas, intervenções americanas no Caribe, em Cuba, no Panamá, no Haiti, na República Dominicana e na Nicarágua. Há quem diga que houve no Brasil em 64. E essa doutrina americana estava dormente até agora, porém não mais. Essa é a doutrina do Trump de defesa do hemisfério ocidental. A Venezuela estava sendo roubada pela China e pela Rússia, tendo o petróleo deles explorado, sem que o povo visse um centavo sequer dessa operação, sem livre mercado, sem benefício para a população, sem absolutamente nada. A Venezuela, antes, teve toda a sua infraestrutura construída pelos americanos. E era um país próspero. Se você viesse, visitasse, né, você que tem um pouco mais de idade aqui, muita gente que assiste Paulo Figueiredo Show, lembra de uma época onde a Colômbia era um lixo, controlada pelo narcoterrorismo de Pablo Escobar. Se você assistiu Narco, a primeira temporada, acho que sei lá, a segunda, se você assistiu Narco, você sabe do que eu estou falando. Aquela era a Colômbia, numa aliança entre políticos e o crime, lembra bastante o Brasil. E a Venezuela era um país próspero. A Venezuela é um dos países mais prósperos do nosso continente, com as petroleiras americanas enriquecendo não só as próprias petroleiras americanas, mas a população. Década de 90, a coisa começa a se inverter, né? Principalmente nos anos 2000. A Colômbia se alia aos Estados Unidos para combater o narcoterrorismo, o Uribe com o apoio da DEA, da Drug Enforcement Agency, a mesma que fez a prisão agora do Maduro. E a Colômbia entra num processo de 30 anos até o Petro, 30 anos de paz, estabilização, queda de crime, crescimento econômico, governada pela direita em alinhamento com os Estados Unidos, e a Venezuela entra na era Chávez, no final da década de 90, início dos anos 2000, entra na era Chávez e sai do eixo de influência americana, confisca toda aquela propriedade americana em solo da Venezuela, roubam e afundam o país de forma que 8 milhões de pessoas têm que deixar o próprio país. E os que sobram são aqueles que estão sobrevivendo do tráfico de drogas em esquemas com a Rússia e com a China. E alguém pode defender um troço desse e dizer que isso é soberania, quando 8 milhões de pessoas deixam o próprio território. Então, quando o Trump, depois de tudo isso, vira para Cuba e para a Colômbia e diz que eles podem ser os próximos, eu vejo uma mensagem clara: acabou a bagunça. Esse hemisfério, o mundo livre, é comandado pelos Estados Unidos e nós não aceitaremos intervenções revolucionárias da China, da Rússia ou de quem quer que seja. E nenhum líder mais vai dormir em paz pensando: eu posso consolidar o meu regime sem limite. O destino é o destino da Venezuela. Accountability faz a diferença. Faz a diferença para Alexandre de Moraes, para Nicolás Maduro, para quem quer que seja.